aproveitar e começar para continuar o nosso papo aqui, gostaria de falar do seu processo de até você conseguir, quais foram os passos importantes para você conseguir a bolsa, se você tem bolsa de estudo na escola, e quais foram os passos, se você fosse fazer uma relatório assim do que você fez, né? Primeiro, hoje em dia você tem essa visão do primeiro dia até você conseguir a bolsa, até você conseguir um suporte, né, financeiro, que isso é necessário, visto e tudo mais. É bem complicado tudo. Eu assim, quem decide fazer isso, quer estudar fora, e não só para os Estados Unidos, mas acho que para qualquer outro país, tem que despender assim tempo de trabalho para guardar dinheiro, não usar o dinheiro para nada, só deixar dinheiro guardado, porque gasta uma senhora grana. Ainda mais se, né, a nossa moeda tiver com bastante diferença, né, em relação à moeda do país que você vai. Aí é o seguinte, quando eu me formei, só para ilustrar aqui, eu tentei o mestrado. Bruna, eu vou pedir, se você tiver como abaixar um pouquinho a sua câmera. Abaixar. Porque aí tá ótimo, melhor. Tá. Porque eu consigo te ver melhor. Tá. Eu tentei fazer o mestrado aqui no Brasil, mas eu me deparei com uma situação de que, assim, na época não era nem de trompete. Eu tinha feito um trabalho sobre trompetes naturais, né? Eu tinha feito arranjos para esses trompetes naturais para ser aplicado na escola ou no município que tem fanfarra, sem pisto. Fanfarra com corneta. E aí, naquela época, eu falei assim, nossa, vou fazer um mestrado. Foi até o Cascapeira que falou, vai atrás de fazer um mestrado e transforma isso numa apostila, edita, publica, né? Transforma isso num material que vai ser vendido, né? Que vai ser distribuído, enfim. Mas eu me deparei com um problema de que aqui tem aquela questão, como a gente não tem performance, não tem uma coisa voltada para o instrumento, pelo menos assim, na época não tinha, tá? Isso em 2014 ainda não tinha, se tinha, estava começando, e eu escutei coisas do tipo assim, essa não é a minha linha de pesquisa, então eu vou escolher aquele que tiver, mesmo que fosse dentro da educação musical. Né? Se não é exatamente aquilo que o professor que está lá, que é doutor, que recebe para estar lá na universidade, está fazendo, nem manda projeto, que não vai ser aceito. Então, eu circulei por algumas universidades, eu me deparei com essa problemática, em mais de uma, e aí eu falei assim, você quer saber? Vou trabalhar. Aí fui atrás, entrei como professora no ensino público, né? E comecei a estudar inglês. Comecei com inglês, porque eu tinha falado já com algumas pessoas que sempre falavam assim, Bruna, qualquer coisa que você fizer, se você não tiver o idioma, não vai dar certo. Então, comecei a gastar para estudar inglês. E isso foram, assim, anos, porque, eu comecei a estudar por volta de 2014, eu só fui fazer o TOEFL para conseguir uma média que eu precisava em 2018. 18. Então, assim, para mim foi difícil. Até porque quando a gente não convive com pessoas que estão falando inglês, demora um pouco para a gente pegar, né? Algumas coisas. Então, o primeiro passo foi aprender o idioma. Aí, o segundo passo foi começar a tocar, mandar vídeo, gravar coisa, pesquisar a universidade fora, né? Então, eu mandei vídeo para o Mark Rees, da linha University. Aí, por conta da linha, conheci a FAU, que é vizinha. Né? Aí, conheci... Ali, recentemente, em 2016, tinha sido contratado o Dr. Courtney Jones, que é o meu professor. Aí, mandei. Mas todo mundo se falava, olha, sem o TOEFL, a gente não consegue fazer admissão. Então, eu estava na escola municipal com o Carlos Subiço, tocava na banda sinfônica com o Dario Sotelo. E eu tava ali, ao mesmo tempo que eu tava planejando, eu tava aqui estudando, não parava só para fazer aquilo, eu continuava os meus estudos. Porque naquela, se der errado, você já tá fazendo alguma coisa por aqui, né? E aí, para me inscrever, então, depois que eu fiz o TOEFL e eu vi a nota que eu tirei, eu falei, bom, vai dar nessa faculdade.
Porque a FAU, ela... Para FAU. Na FAU. Chama Florida Atlantic University. Para essa faculdade, o TOEFL é um pouquinho mais baixo. Então, deu mais certo. Eu conheço bem a FAU. Cheguei a fazer cachê na banda. Tem uma banda aí, não sei o que. Tem, do Dr. Kyle Prescott. Toquei no musical. Eu quase fui fazer o mestrado aí. Na época, eu acho que a bolsa para mim não compensava. Não era muito legal. Mas a estrutura da universidade é maravilhosa, né? É bem grande mesmo. Então, aí eu pensei comigo, aqui o meu TOEFL dá. Então, eu vou jogar todas as minhas moedas aqui. Fui atrás do edital. Então, outra coisa também que eu fui fazer, quando você vai em cada faculdade, em cada site, você vai lá em admissão, graduate, né, que é onde vai para ver o mestrado, e tem lá o requerimento de audição. Eu fui ver o que precisava tocar, né, para ver se estava dentro do que eu podia. Eu falei, bom, acho que dá. E comecei, acho que eu passei assim, uns 6 meses só preparando repertório e gravando, preparando, porque aí essa faculdade também, ela aceitava vídeo. Não são todas as faculdades que aceitam audição por vídeo. Então, para eu viajar, fazer presencial, difícil, né? A gente gasta muito. O vídeo ajuda muito, pelo menos na minha época. Deixa eu te interromper aqui. Eu quero que você fale de você, mas tem bastante amigo em comum aqui. Nossa, o Moisés Américo tá aqui também, o Dudu Quirino, que também tem uma experiência fora do Brasil, né? O Moisés, inclusive, estudou na LIN também. Eu sinto muito, às vezes, assim, de nossos amigos que estão querendo ir para fora. Eu até fiz questão de anotar aqui os passos até agora que você fez. Que o primeiro foi o idioma, depois a gravação, e você está seguindo para os testes, os testes presenciais em algumas universidades, que isso é crucial. Tem que sempre, quando vai no site, tem que ir no faculty, ver quem é o professor de trompete e mandar e-mail. Moro no Brasil, difícil viajar, a senhora aceita vídeo, audição por vídeo? No caso do Dr. Dornes, ele falou, a gente aceita, porém, cuidado que nós não vamos permitir edições durante uma peça. Então, meu vídeo acho que deu quase meia hora. Eu gravei um característico todo, depois eu gravei um Charlier todo, aí eu gravei quase o Arutura inteiro, eu só não toquei a parte da surdina. Depois eu toquei o primeiro movimento do Rúmel, aí eles pediam pelo menos 3 acertos. Eu falei, para garantir, vou gravar 5. Eu gravei 5 acertos de orquestra. Mas você falou que gravou... 3... Uau! Você gravou inteiro, né? Você acredita que na minha época... Olha eu saudosista aqui. Na minha época era um pouco mais difícil porque não tinha YouTube. Então você tinha que gravar num lugar onde a pessoa fazia... Na época eu fiz até com o Jean-Pierre, o professor Jean-Pierre, trompetista, que ele tinha um home studio na casa dele, né? Então, assim, exatamente essa problemática, né? Que você tem que chegar, tentar se preparar, e isso depois na vida universitária se torna comum, né? Principalmente quando você vai fazer performance. Você tem que se preparar muito antes de fazer qualquer coisa. Um mock audition, qualquer coisa, você tem que se preparar bastante. E ter essa questão aí, né? De se preparar antes para chegar no dia da gravação, tem meia hora para tocar, e seja o que Deus quiser. Aí eu fui fazendo assim, juntei tudo, botei lá no programa tinha um programa aqui no meu computador, pus, né, porque aí eu fui pondo, tinha que pôr o título de cada peça que ia apresentar, tinha que fazer uma listinha antes do vídeo, né? Então eu montei tudo como tinha que ele pediu, falei, bom, seja que Deus quiser, agora vai, sabe? Mandei. Aí, no caso, eu já tinha feito, são documentos que também eles pedem... Não, acho que não precisa mandar com a aplicação, que é a inscrição, mas você tem que mandar em algum momento, tem um prazo lá, que é a tradução. Você tem que fazer a tradução juramentada, né, do seu diploma escolar e do histórico, e aí pegar essa tradução juramentada e mandar para uma empresa para eles fazerem o tal curso by course.
Aí eles mandam direto, porque a FAU até faria, gratuito. Porém, a universidade que eu estudei tem que mandar tudo traduzido, lacrado, direto para a faculdade. Então, não, imagina, gente, a USP, assim, não vai, né, fazer. Aí... Poxa, que essa facilidade, né, fica uma crítica, né, que seja construtiva, porque é uma coisa que para a universidade, de fato, não é tão difícil fazer uma tradução, porque no corpo docente deve ter alguém que tenha essa possibilidade. E para a gente é muito caro. Eu lembro que a tradução juramentada, eu cheguei a ter que fazer mais de uma vez, né, para os 2 cursos que eu fiz, é muito caro, é bem caro, eu acho é o valor, né? A tradução juramentada, se não me engano, eu gastei R$400 para fazer o diploma e o histórico. E aí eu mandei para a empresa lá do grupo deles, que eles aceitam, porque aí vai para uma empresa responsável americana, eles aceitam, eles confirmam se é verídico ou não. Por sorte, essa empresa aceitou que eu escaneei o original e a tradução juramentada. Eu não precisei mandar nenhum documento via SEDEX, assim, correio. E aí, acho que eu paguei uns $165 para fazer a tradução. Agora, hoje, a minha documentação tá lá. Quando eu precisei mandar, por exemplo, eu paguei $20 para a empresa mandar, porque ela já estava lá, já estava feita. Aí eu preciso pagar $20 para eles mandarem. Então, esse documento, o TOEFL e a audição, e o vídeo, obviamente, eu mandei tudo antes, que era para não ter erro, sabe? Já vou mandar antes, para não ter atraso, mandei tudo junto com a aplicação, logo depois que eu fiz a inscrição. A inscrição também custa, no caso ali, custou $30 na FAU. Só que eu vou te falar, assim, a faculdade é maravilhosa. Aí o próprio professor de trompete, sabendo que eu era estudante internacional, que eu não morava nos Estados Unidos, porque tem muito estudante internacional que já mora nos Estados Unidos, já trabalha, já tem uma vida. A gente que vem de fora é outra história. Aí ele, sabendo disso, ele falou para mim, quando você fizer a sua inscrição, vai ter uma opção lá, inscrever para assistantship, que o assistantship é uma bolsa que você pode trabalhar dentro da faculdade com eles. Aí eu já me inscrevi lá, né? Eu fui assistantship sem falar direito inglês. Era uma loucura, meu. Eu era RA do meu quarto, né? Do meu andar. Era muito legal. Nostalgia total aqui. Aqui eu trabalho com lá, né? Eu trabalho com a banda. Eu trabalho com a banda sinfônica. O meu papel é ajudar no estúdio de trompete, organização da banda sinfônica e acompanhar a marching band. Não toco na marching band, mas eu tô ali em volta, água, comida, sabe assim? Hold do rolê. O suporte mesmo. Meu Deus, e os jogos são muito difíceis, cara, de aguentar. Imagina. São 3 horas de jogo. E a banda começa o rolê, vamos supor que o jogo tá marcado para 7. A banda começa o rolê à meio-dia, 1h da tarde. Porque ela tem que marchar de um lugar X até o estádio, aí faz aquela fileira, vem os jogadores, entra, aí lancha. Aí lancha, vai pra lá, toca, aí corro lá. Meu papel era filmar. Eu tinha que subir lá no último andar, e eu morro de medo de altura. Tinha que ir lá no último andar, que eles têm aqueles setores especiais, e lá no último é da... Como é que fala? Imprensa. Então tinha um crachá de imprensa, só meu. Eu carregava a câmera, tripé, e assim, atravessando o estádio inteiro. Era mais fácil tocar na banda, né? Não, e eu tinha que fazer isso 2 vezes, porque eu tinha que gravar a introdução do jogo, porque e o Shane Falcon, tem um cara aqui que entrou, S. Falcon TPT, ele é amigo meu lá da faculdade. He's my friend. Ele é amigo what's up, Shane? Ele é trompetista. Nice to have you. Ele é o líder da marching band. Sabe o cara que lidera, que vai na frente? Ele é o cara. Ah, que legal. Que conduz a marching band, tudo direitinho. Que legal. Enfim. Poxa, deixa eu te cortar uma coisa muito legal, assim, porque senão depois a gente vai esquecer e não vai ter oportunidade de falar. Tá, fora de estudar nos Estados Unidos, ter a experiência cultural, né? Você tá falando assim, eu lembro que eu fui na UCLA,
na Universidade de Califórnia, e eu vi a Marching Band lá, eles fazendo trabalho, ensaio, é uma coisa de louco. Ali não tem Marching Band lá, não, pelo menos não tinha quando eu estava lá. Porque lá é mais o conservatório tem orquestra, mais voltado para música clássica, né? E não tem Marching Band. A FAU ela tem a Marching Band, a orquestra, a banda sinfônica e a jazz. Ela tem de tudo. Tem de tudo, bem grande. Maior que a linha comparada à FAU. De território. Bem maior. E aí essa bolsa de assistente, para quem não sabe, é isso. Eles pagam as suas matérias. Você não pode tirar menos que B, senão você perde a bolsa, nenhuma matéria. É o GPS, né? GPR, né? Em cada matéria eu não posso tirar nem B menos, tem que ser de B para mais. B mais, A e A mais. E aí, para além dessas matérias que eles pagam, essas horas que eu trabalho com eles me pagam um salário. Assim, não é muita coisa, mas dá para pagar o aluguel do quarto e comer, né? Assim, claro que você tem que levar uma reserva, não dá para você ir para um outro país sem ter uma reserva, você não sabe o que pode acontecer. Mas a FAU é maravilhosa. Olha, essa pandemia está me mostrando que Deus me pôs no lugar certo. Porque desde o meu primeiro semestre, quando eu estava aqui, de repente eu descobri que eu tinha que pagar taxa e seguro-saúde. Aí eu falei, fodeu, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí mandei um e-mail pro diretor de bandas, que é quem é meu supervisor. E eu falei, bom, eu não sei o que eu vou fazer, Dr. Prescott, porque como que eu vou? Aí ele falou assim, não, a gente tem scholarships extras, bolsa de estudos, eu vou falar com a diretora para te dar ajuda extra para você para pagar essas FIIs. Então, no primeiro e meu segundo semestre, a diretora, na época, a professora Lautar, me conseguiu, e agora para esse semestre também, que é o Dr. Wilt, agora o novo diretor, já está meio que conversado. Então, eles têm o departamento de música, tem outras bolsas de estudos que eles conseguem ceder para quem precisa. E o legal lá é que eles só pedem quem precisa. Quem não precisa, não pede. Sabe? Quem não precisa, vai lá, paga direito. Não tem esse... É uma coisa legal, não sei se na FAU é assim, pelo menos na LIM, você sabe que a LIM construiu um teatro maravilhoso, assim, né? Eu fui assistir aquela competição de trompete, fui assistir o concerto dos juízes. Sim. É muito louco, né? E você sabe, eu lembro que na época que eu tava para sair quase, para terminar o curso, eles começaram o projeto, né? E é coisa maluca, assim, que as pessoas tinham uma família lá, que só a família doou coisa de 6 milhões, assim, para poder construir. 6 milhões de dólares, assim, tipo, e é doação, você vê que é pessoa que quer que a cultura desenvolva, né? Eu também tinha esse suporte de scholarship para alimentação, moradia, e lá tinha uma regra que o Health Insurance, que é esse seguro saúde, a gente tinha que se virar de pagar. E eu lembro que teve um ano que aconteceu a mesma coisa, eu fiquei sem, os caras deram um jeito lá, quando a gente chegou lá, quando eu cheguei de volta, eles já tinham resolvido, né? Teve a preocupação da universidade com ter os alunos minimamente supridos de suporte financeiro, né? Ali no nosso... ali no nosso vai tudo para uma conta, que é a conta do estudante. Porque eu pedi o seguro automático da faculdade, que vale mais a pena, porque eles têm uma clínica lá dentro. Eu, no primeiro mês, menina, me sofri, acho que é o desespero. Me nasceu uma herpes aqui, né? Nossa. Aí cheguei na farmácia, você não compra a pomadinha. Me toque na clínica, porque eles dão comprimido para você tomar. Beleza. Quando me passa menos de um mês, primeiro foi uma bolinha, me veio que desceu até aqui. Nossa. Olha, deu chorar, deu falar assim, gente, que punição é essa que eu tô recebendo? Aí eu tomei, aí até a médica, foi a mesma médica, ela me deu, tipo, dose dupla. Aí ela falou assim, se acontecer de novo, eu vou te receitar para você tomar um outro medicamento constante por um mês. Mas nunca mais me apareceu. Eu não sei se é porque o ar,
o ar, sei lá, a gente muda de país, é outros gases que a gente respira, é outra atmosfera. Eu não sei se eu peguei alguma coisa ali, mas eu desesperada, porque era meu primeiro semestre, eu era primeiro trompete em tudo, e ainda tinha um repertório para estudar. Eu falei, gente, não tá acontecendo isso, meu Deus. E a gente não entende um pouco das entre aspas, né, malandragem, e aí, tipo, de como fazer as coisas, né? Por exemplo, eu não sei como é que é aí, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Eu lembro que quando a gente chega, eu morava na faculdade, quando você chega na faculdade, você já tem no seu mailbox o que você vai tocar o ano inteiro. Olha que maluquice. E eu não sabia o que era, não sabia onde era o meu mailbox, assim. A galera sabia nem o que era mailbox. Que é a caixa do correio minha lá, né? Tô vendo que a galera passava pegava. Cara, eu lembro que eu chegava pra tocar na orquestra, Moisés deve lembrar disso aí também. E era tudo, eu chegava, tinha que tocar à primeira vista.